Bem-vindos ao Café Filosófico, um programa que reflete sobre assuntos da vida cotidiana e do mundo das ideias, sobre a ótica de várias áreas do conhecimento, inclusive da filosofia. Hoje a gente vai conversar com Diego Castro. Ele é doutorando em Sociologia aqui na UFRN, membro do coletivo Cannabis Sativa e da comissão da Marcha da Maconha, não é isso? Exato. E o assunto do programa de hoje é por que proibir a maconha, né? Bem-vindo ao programa, Diego. Obrigado, eu fico muito grato, né? Eu acho que é importante a gente debater essa questão do fenômeno das drogas na sociedade atual, porque o que está por trás disso aí é um custo elevadíssimo que estamos pagando com as nossas vidas, né? Com as vidas de toda a população. Então, é de suma importância para a sociedade estar se discutindo esse assunto e principalmente como se fundamentou o proibicionismo, em que bases a história do proibicionismo ela vai se fundamentar. Sim. Então, eu acho que a título de rigor científico é importante que eu diga que todas as referências que eu vou colocar aqui, elas podem ser encontradas na minha dissertação do mestrado, né, que foi intitulado Movimento Antiproibicionista em Natal, Histórias, Atuações e Espaços. Então, ela pode ser achada na Biblioteca Zila Mamed, o site, pode ser baixado o PDF. Na biblioteca digital, né? Na biblioteca digital vão estar todas as referências que eu vou citando aqui ao longo da nossa conversa. Ótimo. Então, é importante que se tenha uma perspectiva de que o proibicionismo, ele é uma história curta em relação a toda a história da humanidade. Então, se você for colocar em relação ao proibicionismo, tem 100, né? A lei do início da década recente, né? É muito recente em relação a toda a história da humanidade. E aí, no livro Drogas e Cultura, uma nova perspectiva, é uma junção de vários autores, né? Que vão colocar alguns artigos, vai ser questionado esse ponto da história cultural das drogas. Então, se é algo que é cultural, faz parte da existência humana, ela não tem como ser colocada de lado. Seria utópico, né, se colocar de lado. Posso até falar aqui... Seria como tirar, por exemplo, a música. Vamos eliminar esse elemento cultural completamente. Não existe, né? Então, essa perspectiva. Então, esse viés da ameaça, no livro da Drogas e Culturas, Alabato vai dizer, promove uma distorção decisiva, já que tende a atribuir à existência da droga o sentido universal de encarnação do mal e tratá-lo como um problema conjuntural que poderia ser definitivamente eliminado por meio de proibição e de repressão. Não fosse desastrosa em suas diversas consequências, a guerra às drogas poderia ser considerada apenas uma ideia fútil, mas não é, porque ela teve um impacto muito nefasto para a história dos países que se decidiram pelo proibicionismo. E isso em relação econômica, o custo econômico é muito alto, investimento em segurança pública, investimento que não tem retorno e o custo mesmo de vidas que é perdido, né, nessa violência. É financiado o narcotráfico quando se coloca na ilegalidade alguma droga, então esse financiamento do narcotráfico acaba dando poder a pessoas que estão preparadas para fazer outros tipos de crimes e que vão ser financiadas pela ilegalidade da droga. Então, isso é um ponto muito importante a se pensar. Eu acho que, para pensar a questão da proibição, existem 4 grandes eixos de argumentações narrativas aí antiproibicionistas. A primeira, ela está relacionada a essa questão que eu acabei de colocar da milenaridade. Né? Vai aparecer na arqueologia, né, na história... Civilizações muito antigas já tinham registros do consumo. Do consumo, assírios, 2000 anos antes de Cristo. Vocês podem, quem quiser ver melhor isso aí, pode ir no livro do Siddhartha Ribeiro, junto com o Malché Lopes, né? O Maconha, Cérebro e Saúde, eles fazem um pouco dessa... Que inclusive está na biblioteca digital. Tem na biblioteca, isso, exato. Então, o segundo eixo argumentativo seria a questão do cuidado de si. Então, se nega ao indivíduo
que ele possa se fazer o uso da sua consciência e de estados alterados de consciência, se nega, então, um princípio fundamental dos países que são signatários da ONU, que é a Declaração dos Direitos Humanos. Se nega aí princípios democráticos, constitucionais... De autonomia do indivíduo. De autonomia, que estão ligados à liberdade de consciência, à liberdade de expressão, à liberdade de escolha, e que por muito tempo foi colocado de lado até pelas próprias convenções da ONU. E do que seria antes da ONU a Liga das Nações, que é quando surge todo esse proibicionismo, que a gente vai chegar lá na história do proibicionismo. Uma terceira narrativa seria... Só para lembrar, o pessoal que chegou agora, a gente está conversando com o Diego Castro, né, sobre o porquê da proibição da maconha, né? E a gente falou sobre o viés milenar, né, o hábito milenar o hábito cultural milenar, e agora a gente está vendo a questão da liberdade do indivíduo, né? Exato, o cuidado de si. O cuidado de si, o indivíduo que quer eventualmente fazer uso medicinal e é proibido. Redução de risco, né, que vai nesse sentido, as políticas de redução de risco, que a posteriori, depois da década de 90, a ONU vai começar a colocar seu enfoque nesses tipos de políticas, né? Mas acho que para ficar claro, os 4 grandes eixos, né, para a gente não se perder um pouco. Exato. Então, o terceiro eixo, tem que se pensar que esses eixos, eles não são separados, eles dialogam entre si. Por exemplo, a gente não pode colocar uma diferença gritante entre o que seria o uso medicinal e o uso lúdico. Por quê? Porque se o indivíduo ele usa a maconha... O ludus faz parte da lúdico, cura. Exatamente como uma cura, então ele está trazendo um bem-estar social. Então, essa divisão dicotômica, ela só faz sentido até certos pontos, né? Mas... então, o uso medicinal, e o quarto argumento seria a questão econômica mesmo, todo o potencial industrial, e que a gente pode falar no final, no último bloco, sobre, né, essa questão econômica. Aqui, então, no Brasil, existe um contexto de... A proibição no mundo inteiro, né, então as políticas proibicionistas, elas estão dentro de um contexto de controle social. A gente tem que pensar que elas começam a iniciar ali com a Liga das Nações, os primeiros congressos em 1912, depois em 14, depois em 20, e elas vão ser embasadas por mitos criados pelo cientificismo, que hoje foram superados pela ciência moderna. Então, o mito da racialidade, de uma raça pura, de quem podia dizer o que é cultura superior e o que é cultura inferior, ou quem não tem cultura e quem tem cultura, civilizados e não civilizados. Né? Toda essa discussão, ela se pretendia ciência no final do século XIX para o início do XX. E tem um médico brasileiro... tem a ver com a eugenia. Tem a ver com a eugenia, com toda também atrelado à indústria farmacêutica e aí ao controle de fármacos, então, de se colocar de lado toda uma fitoterapia, todo um conhecimento popular de outros tipos de medicina, e dizer que a medicina ela só poderia ter acesso à medicina por uma medicina legal. É uma espécie de monopólio, né? De substâncias. Você só pode usar essas que a gente está produzindo, essas drogas que a gente está produzindo, e que a gente diz que são sintéticos e que a gente diz para você que elas são boas. As outras, elas vão ser demonizadas, né, por um processo sanitarista e próprio também do momento ali na década de 30, todo o mundo está passando principalmente o mundo ocidental, passando por governos totalitários, né, ascensão de fascismo, de nazismo. Aqui no Brasil, Getúlio Vargas tinha instaurou o Estado Novo, né, a ditadura do Estado Novo. Então, toda uma questão do conceito de civilidade, ele vai se colocar como um argumento proibicionista. Né? O controle da própria alteração da consciência. Todo tipo de alteração da consciência ela vai ser negativada. Então, isso é uma questão importante, porque a droga ela não pode ser negativada, nem pode ser só negativada ou só colocada como medicinal bom.
Né? A droga é uma ferramenta, assim como outras ferramentas, ela é desprovida desses tipos de adjetivo, né? De bem e mal. O tipo de uso e abusos é que vai fazer dela boa são só ou substâncias, má. né? Não Elas existe são substâncias, bem e mal, então, né? Exatamente. Aquilo o ditado de a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. É a dosagem, né? Exato. Então, em cima dessas... tem até a tese do Rodrigo Doria, que ele vai falar o seguinte... Está lá em Barros e Pérez, quem quiser ver, vê lá na minha dissertação, né? O artigo do Dr. Rodrigo Doria opera uma valorização racial da maconha, relacionada às características negativas atribuídas por ele à raça negra. As da planta com o objetivo de naturalizar o problema. Sendo assim, do lado da raça, ele elenca ignorância, resistência, intemperança, fetichismo e agressividade, enquanto que da maconha tem-se degeneração, analgesia, vício, loucura e crime. Psiquiatras brasileiros elaboram uma série de teses criminalizando negros, nativos, mulheres, capoeiristas, sambistas, maconheiros, prostitutas, macumbeiros, cachaceiros, explorando certo tipo de discurso que estigmatiza todos que não fossem supostamente brancos puros. É isso que a gente vinha discutindo. Próximo daqueles que viria a originar também a ideia de fascistas, nazistas superiores de raça, né? Que era um mal dessa época, né? De você achar que existe uma raça superior. E foi isso que embasou o proibicionismo. O problema é esse. O problema é que, para além de existir por trás todo um interesse econômico em relação a quem produzia drogas sintéticas e em relação a quem estava produzindo o nalho, a gente tem que pensar aí que o nalho está surgindo e a única fibra no mundo que tem condições de concorrer com o nalho é a maconha. Porque 1 hectare de maconha é o equivalente a 8 hectares de algodão. Então, para a produção de fibra da maconha, além da fibra da maconha ela ser uma fibra muito resistente. Então, ela tem uma durabilidade muito maior. Então, era interessante para o nalho. Então, todo o investimento que vai acontecer aí na década de 60, 70, dos Estados Unidos numa campanha de guerra às drogas... tinha a ver também tem a ver com o contexto de controle social, né? No caso lá dos mexicanos, aqui índios, negros, tropeiros, como a gente já colocou, mas também tinha a ver com a questão de ganhos econômicos dessas indústrias aí que estavam por trás disso tudo. Agora a gente pode falar sobre a guerra às drogas, né? Como é que começou, no que é que deu, como é que está isso? É porque... O assunto da guerra às drogas em relação a todo o custo que foi para o Estado norte-americano, que foi quem financiou em grande medida essa guerra às drogas, eu acho que é muito extenso para a gente teria que fazer só um dia só sobre isso. Mas eu acho que quem quiser ir atrás pode e deve buscar o livro do Burgman, O Fim da Guerra. Ele tem lá a referência também na minha dissertação. Todos que eu falei aqui, como eu falei, já tem a referência lá. E o do médico daqui do Brasil, Elisaldo Carlini, ele vai fazer um artigo chamado A História da Maconha no Brasil. E ele vai também remeter a todo esse custo aí que foi para o Estado norte-americano investir na guerra às drogas. Que está para lá dos bilhões. Bilhões, né? Exatamente. Mas o importante é pensar que, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, a ONU ela continuava fazendo suas convenções e tentando regulamentar. Então, a ONU, em 61, ela vai fazer uma convenção em Nova York e essa convenção ela continua num sentido de medicar ou tutelar, então, um médico legal sobre o usuário, mas ela vai dar uma perspectiva de abrangência, pelo menos assim, para quem está no dia a dia da luta, que é a questão de não criminalizar pesquisas científicas, então se abrir para pesquisas científicas e principalmente para o uso medicinal. Então a ONU em 61 ela vai... Foi uma reviravolta, né? Mas logo a posteriori, em 71 e 72, ela vai realizar 2 convenções que tinham como objetivo erradicar o uso de drogas do planeta. E aí, só a posteriori, em 98, eles vão voltar a discutir essa problemática
do que a gente viu, é cultural e não tem como separar isso da existência humana, e ela vai voltar a uma perspectiva de redução de danos, e a própria ONU vai reconhecer a sua Declaração dos Direitos Humanos e vai dizer que não pode se negar ao indivíduo. Então as políticas têm que ser para o indivíduo, para a inclusão democrática e social do indivíduo. Né? Mas isso aí são várias convenções da ONU para até chegar a isso aí. Só que o Brasil ele vai continuar sendo um país proibicionista. Eu acho que um importante reviravolta científica para o antiproibicionismo é a descoberta na década de 90 do sistema endocannabinoide. Porque a maconha fumada ou comida por bolo ou por vaporizador ou por qualquer outro tipo de absorção do corpo, ela é um exocannabinoide. Que ela vem de fora. São canabinoides que vêm de fora. Só que aí se descobre, na década de 90, que existem os endocannabinoides. Na época se mapearam 90 e poucos canabinoides, hoje em dia já tem mais de 110, 120 canabinoides já mapeados. Então, como eu falei, o Siddhartha, né, daqui do Instituto de Neurociência, e o Renato Malcher, lá da UNB, eles vão escrever o livro Maconha, Cérebro e Saúde. E aí eles vão falar da importância desse sistema endocannabinoide para apetite, para sono, estresse, emoção, dor, funções cardiovasculares e uma série de outras funções metabólicas. Hoje a gente vê, já tem pesquisa atualmente que demonstra uma melhora significante em casos de autismo, principalmente em crianças. Epilepsia, mal de Parkinson. Então, inclusive tem vários vídeos na internet mostrando os efeitos. Então, eu acho importante para o discurso antiproibicionista, para quem quer se inserir nesse discurso e nesse livro desses dois neurocientistas, Siddhartha, porque eles vão falar exatamente de como essa relação dos endocannabinoides e dos exocannabinoides. Inclusive, para quem é religioso, tem um argumento lá que é assim, a chave do ouro, né? Porque ele vai dizer, existe um tipo de canabinoide que é o mais conhecido, que é o famoso delta-9 tetrahidrocannabinol. Esse canabinoide é um canabinoide externo, né, um exocannabinoide. E ele normalmente é só na absorção do exocannabinoide, só que o que é que acontece? O cérebro ele tem um receptor único e exclusivo para esse canabinoide. Então, quebra qualquer tipo de argumentação, porque o corpo humano foi criado com um receptor para isso. Se não fosse para ter essa recepção do delta-9, não tinha esse receptor no cérebro, né? É engraçado isso, mas... Então, a gente, só para lembrar o pessoal que chegou agora, que a gente está conversando com esse é o Café Filosófico, e a gente está conversando com o Diego Castro sobre a proibição da maconha, né? A gente já viu os motivos para a proibição, os contramotivos, né? A gente já viu o uso medicinal, né? A gente já viu sobre a guerra contra as drogas, né? A gente já viu como é que a ONU se portou em relação a isso. E aí, como é que... Acho que em relação a legalidade, a medicinal, eu acho que fica muita coisa ainda, porque tem muita coisa ainda está se descobrindo, está nova, né? Mas porque agora que está sendo aberto para pesquisar isso melhor. Porque antes, há 10 anos atrás, era muito difícil se conseguir a substância. Não é que era como a ONU já tinha falado, nós somos signatários da ONU, então em 1960 já dizia, as pesquisas não podem ser criminalizadas. Mas aí, como não tem acesso ao produto aqui, para se conseguir a maconha tinha que pedir de universidades de fora para eles mandarem a amostra, tudo isso aí dificultava muito as pesquisas. Então as pesquisas hoje em dia o Instituto do Cérebro já está conseguindo ter acesso junto dos usuários que plantam, que tem autorização do Rio Grande do Norte, do juiz Walter Júnior lá para poder plantar. Então isso tudo está facilitando as pesquisas, mas as pesquisas ainda estão num processo ainda muito inicial, né, da ciência.
eu acho que outro ponto importante para a gente tratar é a questão da mudança na jurisdição brasileira. Então, a partir de 2011, o Supremo Tribunal Federal ele vai reconhecer a legalidade das marchas da maconha, e isso é um fator positivo para as narrativas antiproibicionistas, né? E eu acho que um relatório importante é o relatório de tráfico de drogas e construção da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Né? Brasileira. Isso, ele vai ser apresentado na série Pensando no Direito. E ele vai dizer assim, nesse texto do relatório: com isso, se conclui estar o campo jurídico alienado da realidade do fenômeno do comércio das drogas ilícitas. Por serem as penas desproporcionais, as penitenciárias estão cheias, ao mesmo tempo em que o comércio, a produção e a demanda por drogas aumenta seus lucros, servindo a política de drogas apenas como um meio puramente simbólico de proteção à saúde pública, mantendo na prática a tradição brasileira de repressão e controle social punitivo dos mais pobres e excluídos. Isso é o que diz o relato da comissão. Eu acho que outra pesquisa importante é a da FAPERN também, que vai seguir essa mesma linha, vai dizer que as punições elas são mais duras apenas com pobres, com negros, então todo esse fator do controle social que se iniciou ali no século XX, 1910, 1920, 30, com essas campanhas aí sanitaristas, todo o conteúdo racista que tinha, eles se tornaram mitos que a ciência andou para um outro lado, mas eles não foram desmistificados para o senso comum. Então o senso comum ele continua acreditando que nos mitos do século passado. E aí eu acho que outro caso importante é o próprio entendimento de um juiz federal sobre a inconstitucionalidade de penar o usuário. Tem uma matéria do site da site Justiça Consultório Jurídico. É uma matéria de 2016 sobre o ocorrido, né? Segundo a matéria, o juiz da 2ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, Walter Nunes da Silva Júnior, absolveu o réu da acusação de porte ilegal de drogas. De acordo com o entendimento do juiz, o porte de drogas não pode ser considerado inconstitucional, já que não há lesão ao bem jurídico. Como podemos ver no trecho a seguir, a criminalização do uso significa punição de autolesão, o que não é razoável, argumenta o juiz federal. Entendi. Então é uma mudança já em relação, apesar que minimamente, mas em algumas instâncias do jurídica brasileira. Tem uma pergunta interessante que a gente pode usar para fechar o programa, que é que todo mundo faz, né? Então, enfim, a maconha seria mesmo a porta de entrada para outras drogas? Existe uma pesquisa da Universidade de Pittsburgh, é engraçado você fazer essa pergunta, porque essa pesquisa ela vai exatamente nesse ponto. Ela fala que não é uma entrada para as drogas, ela vai desmistificar isso aí. A pesquisa ela durou 12 anos, então com todo um aparato aí de rigor científico, e ela vai dizer, enquanto a teoria da gateway drug, entrada para as drogas, né, estabelecia que cada tipo de droga é associado com alguns fatores de risco específicos que causam o uso das drogas mais pesadas, eles vai indicar que os estudos dos fatores ambientais têm influência mais forte no tipo de substância a ser utilizado. A ênfase nas drogas por si, em vez de outros fatores mais importantes que modelam o comportamento de uma pessoa, tem sido prejudicial à política de drogas e aos programas de prevenção. Inclusive, aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem o ProERD, que é o programa de drogas. Nos Estados Unidos, eles têm o DARE, que é o ProERD deles, o ProERD de lá, que é o Drug Abuse Resistance Education Program, programa de resistência ao abuso de drogas. E eles vão retirar, em 2016, a maconha da lista de drogas pesadas. Eles não vão mais utilizar essa... A própria ONU vai discutir em 2016, 18 anos depois do último congresso de 98, né? Então 2016,
é essa questão, como eu já coloquei, de não criminalizar o usuário, né? O quanto foi sangrento e custoso a guerra às drogas e que não se vê um fim para isso, né? Então, nessa perspectiva é que os últimos relatórios da ONU, eles têm ido. E, assim, por último, acho que é importante frisar que existem grupos de risco. Todo usuário, todo militante da causa, ele tem que saber frisar os grupos de risco, que são as pessoas que realmente devem evitar ou não usar nunca. Existe um grupo de risco, né? Quem quiser saber sobre isso, é importante pesquisar. Que são mulheres, né, grávidas aí pela a gestão, o negócio do cérebro, e aí é uma questão da combustão. Não se tem, como eu falei, pesquisas que digam que o canabinoide ele vai fazer mal para a gestão. Mas a combustão, ao liberar enxofre, alcatrão, então fumar vai fazer mal. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Então, como a gente está com o tempo acabando, então, né? só dizer, adolescentes, não vou, né, a fase motivacional, quem quiser pesquisar o que é isso aí para psicologia, e limitróficos, borderlines, pessoas que têm propensão que já psicológica, têm problemas. Então, essas pessoas elas devem evitar usar maconha. O resto, como eu já falei, a legalização da maconha poderia render 6 bilhões de impostos. Isso é uma pesquisa aí do Consultório Legislativo da Câmara dos Deputados. Nos Estados Unidos no Canadá rendeu 5 bilhões, o Globo, a economia. Wall Street é atraído pela maconha. Brasil é o país. Renda de 6 bilhões. A indústria da maconha legal movimentou 10,4 bilhões nos Estados Unidos em 2018. Então, todo um lado econômico que podia estar sendo revestido em políticas de redução de risco, em políticas de integração. Podia estar pagando esse suposto roubo na Previdência, podia estar pagando, são bilhões que iriam entrar. Então, é ilógico continuar insistindo na guerra às drogas. É isso. Então, muito obrigado pela sua participação. Quem quiser saber mais sobre a Marcha da Maconha pode acessar o Facebook, né? 26 de maio agora, a Marcha da Maconha completa 10 anos. Quem puder ir lá em Ponta Negra, a gente está saindo feijoada a partir das 2 da tarde. Ok. E o site, o Facebook é Marcha da Maconha Natal. Marcha da Maconha Natal. Então é isso. Muito obrigado, Diego. Esse é o Café Filosófico. A gente conversou com o Diego Castro sobre a proibição da maconha. E o Café Filosófico ele é um projeto de extensão vinculado ao Grupo de Estudos em Metafísica e Tradição da UFRN, em parceria com a TVU e com a Rádio Universitária. Quem quiser acompanhar o nosso programa, a gente tem no Facebook uma página, que é Café Filosófico UFRN, e no YouTube a gente tem um canal, Café Filosófico TVU, onde você pode conferir vários programas lá. E é isso. Até o próximo.